Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir a palestra proferida pela doutora Graziele Barros Rodrigues, da Clínica Corpus Clean. Olá, eu gostaria primeiramente de me apresentar. Meu nome é Graziele Barros Rodrigues. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, há 17 anos trabalhando com dermatofuncional, recém-formada em biomedicina e estou muito feliz em receber esse convite, tá? De toda a equipe Sapienza Mentoria Digital. Gostaria de agradecer em especial a professora Juliana Almeida, que me fez o convite de vir falar um pouco da minha experiência para vocês nesse primeiro Congresso Internacional Sapienza. Gostaria também de parabenizar toda a equipe Sapienza por este evento e falar um pouquinho mais sobre hormônios na estética. Bom, falar de hormônios na estética para mim é um assunto que me deixa muito à vontade, porque é algo que eu faço como diferencial na minha atuação. Trabalho há 17 anos como fisioterapeuta dermatofuncional e recentemente biomédica, né? Mas sempre procurei associar saúde junto à estética, sempre buscando trazer estética associado à saúde. Sempre que nós falamos de algo na parte estética, eu levo em consideração que o indivíduo sempre tem uma queixa estética, porém a queixa estética desse paciente está atrelado, ou seja, tem uma causa instalada no funcionamento biológico desse paciente. O que eu quero dizer para vocês quando eu falo um pouco disso? Significa que toda queixa é a ponta do iceberg. Toda queixa na estética, seja ela acne, queda de cabelo, celulite, envelhecimento, hipertrofia, emagrecimento, clareamento de manchas, todas essas queixas têm embasamento e causa no corpo biológico, ou seja, eu chamo a queixa de ponta do iceberg, e o iceberg, todo mundo sabe, é algo, pessoal, que sempre está acontecendo, né, algo a mais no meu corpo biológico. Logo, fica muito difícil quando nós não encaramos as queixas estéticas dos pacientes desta forma, fica muito difícil dar resultado para o paciente se a gente não identificar inicialmente questões relacionadas à saúde. Bom, quando eu falo de saúde, se nós formos pensarmos em situações no qual eu considero desde um bebê até uma pessoa em idade avançada, né, um idoso, existe algo no meio do caminho que faz toda a diferença. E essa diferença, ou esse algo, pessoal, é feito por uma palavrinha mágica, no qual nós vamos abordar aqui, que são os hormônios. Qual a diferença de um bebê de 1 mês para um adulto de 35 anos em termos hormonais? Se eu pudesse passar um pouquinho disso para vocês de forma clara, nós conseguimos fazer uma comparação. Por exemplo, meu bebê de 1 mês, o que é que ele mais faz? Dorme, tem muito sono. Pessoal, e um adulto de 30, 35 anos não consegue dormir mais como um bebê. Um bebê de 1 mês, ele tem momentos de lucidez sem sono, mas a maior parte do tempo é dormindo. Isso está atrelado à
hormônios. Sim, hormônios do crescimento, que o bebê e a criança têm em demasia ou em uma quantidade maior em relação ao adulto. E se eu comparar esse bebê com um idoso, na idade avançada, nós perdemos os hormônios. Então, o que é que vem primeiro, o envelhecimento ou a perda de hormônios? Ou a perda de hormônios leva ao envelhecimento, por exemplo, e às queixas estéticas? Então eu convido a vocês a virem comigo nessa trajetória, nessa linha de pensamento. Hormônios significam vida. Hormônios significam vitalidade. Hormônios significam quando eles estão em uma sinergia, ou melhor dizendo, nem gosto de usar uma palavra aqui que fica bem interessante, né? Em uma harmonia, nós temos equilíbrio, nós temos disposição, nós vamos ter pele bonita, cabelo bonito, músculo, tá certo? Então, pessoal, falar de hormônio na estética é algo muito importante. Por quê? Se eu tenho excessos de alguns hormônios, eu tenho algumas queixas. Se eu tenho falta ou desequilíbrio de alguns hormônios, eu tenho outras queixas. Vamos começar exemplificando para que vocês entendam a importância dos hormônios na estética. Vamos começar falando de um paciente que queixa-se, por exemplo, de acne, espinha, processos inflamatórios, tá? Pensem comigo. Algumas pessoas acreditam que só a limpeza de pele ou cosmético do lado de fora consegue ou vão conseguir diminuir ou melhorar uma acne de um paciente. Pessoal, a estética ajuda muito, mas quem somos nós, só com os nossos recursos, para dar resultado a longo prazo de uma acne, se eu não prestar atenção nos hormônios do meu paciente? Acne, pessoal, está relacionada, por exemplo, pode estar relacionada, por exemplo, com um hormônio muito conhecido, o cortisol. Quem aí não conhece o cortisol, o hormônio do estresse? Quem aí hoje não vive um desequilíbrio de cortisol? Bom, então geralmente pacientes que possuem cortisol em níveis irregulares ou a mais, são pacientes que podem desenvolver acne. Outra situação que está relacionada com o hormônio é resistência periférica da insulina, pessoal. Resistência periférica da insulina causa acne também. E causa acne no terço inferior do rosto. Então, quando o meu paciente chega com uma acne específica no terço inferior, eu vou logo ter que dar atenção tanto ao cortisol quanto aos meus níveis de resistência periférica da insulina. Eu vou ter que avaliar o meu paciente nesse sentido para que eu possa oferecer um resultado dentro da estética ou dentro da funcionalidade. Quem somos nós para concorrer com a ação do cortisol e da resistência periférica da insulina se a gente não considerar isso e atuar, ou seja, intervir, ajudar o paciente a resolver em casos de encaminhamento para outros profissionais, fazê-lo, tá? Ou então eu vou vender para o paciente limpeza de pele, peeling químico e vou dar um curto momento de melhora, um passageiro momento de melhora. Quem somos nós para concorrer com uma ação hormonal, pessoal? Quem somos nós? Pense como que eu mudo o estilo de vida de um bebê. Todos os bebês de um mês dormem muito e geralmente os idosos dormem menos, né? Para que a gente possa puxar essa analogia e fazer esse raciocínio clínico, pessoal, eu vou puxando os exemplos que eu já dei, tá certo? Então, um exemplo que fica muito claro para a gente é o exemplo da acne, no qual muitos dos profissionais não enxergam o paciente como sendo um equilíbrio hormonal. Ou vamos falar um pouquinho, falamos da acne, vamos falar um pouco
da depilação a laser, pessoal, isso mesmo. Nós recebemos pacientes com excesso de pelo. Inclusive, existem pacientes que têm disfunção no crescimento de pelos em áreas específicas. Nós conhecemos isso, né? Chama hirsutismo. O hirsutismo, pessoal, também é causado por um desequilíbrio hormonal, no qual uma mulher, por exemplo, desenvolve o hirsutismo e começa a ter pelos, pelos que nós chamamos esses pelos, né? Pelos em áreas de zona terminal, pelos grossos, por exemplo, na região de barba, na região de mamilo, na região entre seios, na coxa interna, pessoal, tá? Então, isso acontece em mulheres e nós recebemos essas mulheres na clínica para fazer a depilação a laser conosco. Olha lá, como que o hormônio influencia diretamente na estética. Em muitos casos, essa mulher não está nem investigando níveis hormonais dela. Provavelmente essa mulher tem desequilíbrio entre testosterona, estrógeno e progesterona. Imagine só que se nós formos profissionais que não identifiquemos isso, nós podemos submeter o paciente a um tratamento de depilação a laser e não alcançar resultados satisfatórios. Eu dou muito treinamento, pessoal, de aplicação de laser para depilação, remoção de tatuagem, e nesse treinamento, que é um treinamento clínico, muitos profissionais inicialmente não entendem o que é o treinamento clínico, é exatamente isso. Nós ensinamos que depilação a laser funciona, como deve ser aplicado, mas nós ensinamos a associar com o terreno biológico do meu paciente, com o que está acontecendo lá dentro e que na grande maioria das vezes está sendo ditado ou correlacionado com ação hormonal, tá, pessoal? Então, muitas das vezes esse paciente ele chega pra gente desenvolvendo crescimento de pelos terminais em zonas como essas que eu já disse para vocês. E aí eu preciso investigar, além de uma alteração na minha testosterona, um desequilíbrio entre a testosterona, os estrógenos, né? E também o que nós chamamos de progesterona, eu também vou precisar investigar a famosa resistência periférica da insulina, que eu falei que pode ter na acne também, tá? Então, mais uma vez, o tratamento estético auxiliando os pacientes, levando a resultados, mas é claro, se o olhar, ou seja, o olhar clínico tiver presente. Por isso que às vezes um paciente tem resultado e o outro não tem. É necessário às vezes intervir, encaminhar esse paciente para um acompanhamento com um endocrinologista, né? E fazer a nossa estética, a nossa depilação a laser, que foi o que ele veio buscar, tá? Um outro exemplo, pessoal, dentro da estética que eu gosto muito e separei para falar para vocês, é o exemplo da depilação a laser em mulheres no período que nós conhecemos como menopausa. O que acontece com essas mulheres que estão em menopausa? Muitas delas nos buscam na estética para que nós façamos o que com elas? Depilação a laser em alguns pelos que apareceram na região de terço inferior da face, região de crescimento de pelos terminais, muito parecido com o paciente do hirsutismo. Por que isso acontece? O que acontece na menopausa? Olha de novo os hormônios intervindo na estética, gente. Eu explico para as pacientes que elas chegam com uma queixa muito pontual. Doutora, eu não tinha esses pelos pretos aqui no queixo. O que pode ter acontecido que eu desenvolvi esses pelos aqui? E foi depois que eu entrei no processo de menopausa, tá? E aí eu explico para essas pacientes da seguinte forma. Você tinha um nível de estrógeno e progesterona já instalado. Quando você entra na menopausa, a produção hormonal,
ela entra em declínio. Logo, nós vamos ter uma palavrinha que eu falei com vocês lá no início: desequilíbrio hormonal. Se o estrógeno e a progesterona entra em queda ou diminuição de produção, até falha de produção, nós vamos ficar com uma produção, por exemplo, um pouco desequilibrada em relação à testosterona. E aí eu posso ter crescimento de pelos em zonas como o terço inferior da face, mais especificamente o queixo. E nós recebemos essa paciente de depilação a laser merece esse tipo de explicação, se nós identificarmos que ela está entrando nesse processo que nós conhecemos tanto como menopausa, né? E que, na verdade, a menopausa também vem acompanhada de vários outros sinais e sintomas. Essa paciente começa a desenvolver um tipo de desidratação na pele, ressecamento. É claro que essa paciente deve receber cuidados especiais como melhora do colágeno da pele, não é mesmo? Hidratação. Então essa paciente vai precisar de ter estímulos um pouco maiores ou diferentes que ela vinha tendo, porque o hormônio determinou ressecamento em pele, cabelo, unha. Essa paciente é uma paciente que ela chega um pouco desmotivada, um pouco cansada, sem motivação para a vida, dependendo dos níveis hormonais, e ela está buscando um pouco de autoestima conosco na estética. Quando nós identificamos uma menopausa, nós podemos encaminhar essa paciente, além de tratá-la na clínica, para um acompanhamento médico, para quem sabe fazer uma reposição, ou até com fitoterápicos, se essa paciente não tiver indicação para tratamento hormonal ou reposição hormonal. Então, olha como a estética ajuda essas pacientes que já apresentam a queixa, e como eu falei no início para vocês, todas as queixas são a ponta do iceberg. Embaixo está acontecendo algo maior. E geralmente essa causa é hormonal. Por isso, pessoal, que eu me interessei muito por hormônios. Por isso é que eu gosto de entender de fisiologia hormonal, para que quando meu paciente chega com a queixa, eu já consigo intervir na parte estética e na parte de saúde. É claro que às vezes, como eu disse, eu preciso de encaminhar para outros profissionais quando há necessidade de prescrição específica de algo que na minha competência técnica eu não posso fazer, nem como fisioterapeuta, nem como biomédico, tá? Então, essas pacientes menopausadas também encontra-se com uma queixa muito interessante, que é afinamento do fio. Afinamento do fio. Essas pacientes começam a ter um cabelo sem brilho, um cabelo afinado, uma queda muito acentuada, tá? Isso está relacionado com o quê? É o oposto da grávida, não é? Isso está relacionado com a queda de hormônios que a gente enfrenta na menopausa. Então, eu preciso de dar atenção para essa paciente de forma específica, pensando o que é que determinados hormônios fazem para que eu possa dar um resultado específico para ela, ou melhor, de qualidade de pele e cabelo. Outra coisa interessante, como eu disse a vocês aqui agora, a paciente menopausada é a paciente que ela é o oposto da grávida. É uma paciente que na gravidez, quando ela está submetida ao crescimento do feto, os hormônios estão em alta produtividade. Logo, o cabelo das grávidas fica muito bonito, muito volumoso, muito cheio, porque os níveis hormonais de estrógeno e progesterona passaram por oscilações durante aí os 9 meses de gestação, porém foram capazes de estimular crescimento fetal, né? Aí eu não vou entrar aqui em áreas específicas da embriologia, porque o nosso tempo é muito curto. Eu passaria aqui um dia falando de hormônios e estética com vocês, né? Mas a paciente gestante, ela encontra esse cabelo bonito, principalmente no finalzinho da gestação, a partir do 2º trimestre, tá? Que é onde a gente tem uma expressão maior de estrógeno e progesterona ali.
fazendo com que a formação fetal seja, né, aconteça da forma que precisa. E o que é que acontece com essa gestante, pessoal? Depois que ela tem o bebê, o cabelo cai. Por que é que o cabelo cai? O cabelo cai porque os níveis hormonais, olha ele de novo aí, gente, de estrógeno e progesterona caem também. Porque o bebê já nasceu e principalmente no período que a gente chama, né, nos primeiros 4 meses após a gestação, essa mamãe desenvolve o que nós chamamos de eflúvio telógeno e a gente recebe essa paciente na clínica para fazer tratamento de queda, porque o cabelo entra em declínio, é óbvio, o corpo percebeu a queda de hormônios, que cessou, que entrou em queda depois que o bebê nasceu. Olha que interessante. De novo, os hormônios determinando o que nós vamos fazer na estética, no consultório, na nossa clínica com essa paciente que busca por isso. Olha que interessante isso, gente. É muito, muito maravilhoso entender de fisiologia hormonal para que a gente possa dar mais resultado, explicar para o paciente o que está acontecendo. No caso das gestantes, por exemplo, pessoal, olha que interessante. Muitas das vezes, se essa gestante não procura ajuda, o eflúvio telógeno, ele passa. Ele vai acontecer no período de até 4 meses após o nascimento do bebê e ele tende a se resolver naturalmente, né? Se a paciente tiver com pelo menos alguns níveis de vitaminas e minerais no corpo, tá? De forma nos próximos 4 meses, tá certo? Mas é claro, a maioria das vezes esse cabelo, quando nós conseguimos nutri-lo, estimular através de vitaminas, minerais, os tratamentos que nós fazemos na estética, essa paciente vai se sentir melhor, né? Essa paciente vai ter mais autoestima e é claro, vamos falar de hormônio do bem-estar. O que é que essa paciente está enfrentando, essa mamãe? Uma adaptação com o bebê, geralmente o bebê não dorme, essa mãe está com deficiência de serotonina, de endorfina, né? Que são hormônios que geram sensação de prazer, de bem-estar. Essa mãe até tem um hormônio em alta que é a ocitocina, que é o hormônio que faz com que as mulheres tenham leite, não só a ocitocina, mas a prolactina também, né? Mas a ocitocina também está relacionada com aquele amor fraternal que a mãe desenvolve para o bebê, aquele carinho todo, aquele aconchego todo que a mãe tem com o bebezinho. Hormônio, gente, hormônio novamente, tá? Ocitocina, inclusive para mães que têm um pouquinho de dificuldade de amamentar, nós encontramos ocitocina na forma de spray nasal. E aí, quando é prescrito, na hora que a mãe está com dificuldade para amamentar, que nós fazemos o jato ou orientamos a paciente a usar o jato de ocitocina, passa-se 5 minutos, a gente tem liberação pelas glândulas mamárias, pelos ductos das glândulas mamárias, do leitinho que está ali, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu fui uma dessas pacientes, viu, pessoal? Que usei a ocitocina nasal, muito interessante. Então, de novo, o hormônio marcando presença na vida aí do ser humano. Nós falamos lá no início que o que determina a diferença de um bebê para um adulto e para um idoso são os níveis hormonais. E agora vocês conseguem entender que nós temos tipos hormonais também diferentes, né? E isso é muito importante. Esse raciocínio clínico que nós desenvolvemos aí, né, com o paciente da estética, faz com que nós entregamos mais resultados para esse paciente, porque a gente entende o que está acontecendo. E aí a gente pode intervir de dentro para fora também, né? Dentro da nossa competência técnica ou encaminhar para o profissional que possa intervir. Por isso que quando eu fiz a minha primeira faculdade, pessoal, meu primeiro juramento, eu guardei algo que foi muito marcante para mim. Eu prometi que eu seria uma profissional generalista e isso ficou guardado em mim. Isso ficou marcado em mim. Não que eu possa saber de tudo, mas eu preciso pelo menos saber identificar um pouco do que pode estar acontecendo com o meu paciente para que eu possa pelo menos encaminhar para um profissional que aquele paciente, né, necessite. É claro, identifiquei que o paciente está com uma resistência periférica da insulina, um pré-diabético,
vamos dizer assim, né? O paciente está desenvolvendo e entrando num posicionamento de diabetes tipo 2, eu já passo uma orientação geral para esse paciente e já encaminho para o endócrino. Já passo orientação de quê, pessoal? Olha, inicia atividade física, diminui alguns tipos de alimento, né? E já busca, encaminha para o endócrino, porque nós vamos precisar de avaliação específica para isso. Então, os hormônios, de novo, marcando presença aí na nossa vida estética, né? Um processo que nós tratamos muito na estética, pessoal, vamos falar aqui, melasma, que é uma mancha de aspecto marrom, que tanto homens quanto mulheres podem desenvolver. E nós sabemos que uma das maiores causas do melasma é a estimulação de uma célula que nós conhecemos como melanócito, a estimulação do melanócito, principalmente por radiação, exposição à radiação, e por quem mais, gente? Por hormônios. Pacientes que desenvolvem melasma, geralmente fazem uso de anticoncepcional, se no caso de mulheres, né? Anticoncepcional prolongado. Então, de novo, eu recebo esse paciente precisando de analisar hormônio. E aí, esse paciente que geralmente desenvolve melasma é um paciente que desenvolve celulite, gordura na região de cintura para baixo, tá? São aquelas pessoas que não engordam da cintura para cima, só engordam da cintura para baixo, desenvolvem celulite, incham, possuem edema, quadril largo. O que eu quero dizer para vocês? Que a causa geralmente do melasma está atrelado a níveis hormonais também que causam celulite, acúmulo de gordura da cintura para baixo. Isso mesmo, tá? Oleosidade excessiva da pele, cabelo, em alguns casos, acne. Então, pessoal, são pacientes que têm níveis de estrógeno maior. E o que na maioria das vezes as mulheres tomam? A pílula anticoncepcional, que inclusive é algo que eu estudo muito, fiz agora meu trabalho de conclusão de curso na biomedicina, estudando pílula anticoncepcional, né? A pílula anticoncepcional nada mais é do que nós temos pílulas associadas e isoladas. A maioria das pílulas, pessoal, nós temos estrógeno associado com progesterona. Um paciente que tem melasma, o ideal é que ele não use contraceptivos orais ou hormonais. É um paciente que geralmente eu passo orientação para ele, trato o melasma, mas eu preciso de entender que isso está atrelado aos hormônios. Para que eu possa entregar para esse paciente o quê? Um resultado melhor e orientar, olha, talvez seja interessante você começar a pensar em outro método contraceptivo, para que nós alcancemos um resultado duradouro do tratamento do melasma, por exemplo, né? Então, se eu sou um profissional que consigo identificar a influência hormonal no melasma, eu passo essa orientação, o paciente vai tratar conosco o melasma, vai conseguir clarear, vai conseguir manter o resultado que nós oferecemos a maioria das vezes. E por outro lado, falei da celulite aqui, né? Porque pacientes que possuem níveis de estrógeno maior desenvolvem mesmo mais celulite, desenvolvem mais gordura da cintura para baixo. E nós temos também, pessoal, aquelas pessoas que desenvolvem queixas relacionadas a, por exemplo, gordura localizada da cintura para cima, ou seja, região abdominal, no tronco, nos braços, nas costas, né? E são pacientes que desenvolvem perfis que nós chamamos, né? Um perfil hormonal que determina, por exemplo, acúmulo de gordura da cintura para cima. Então, na maioria das vezes, o paciente nos procura para fazer um tratamento de gordura localizada, como a criolipólise, que é um tratamento que eu faço muito, é uma das minhas paixões para desestocar gorduras localizadas. Mas se eu identifico essa expressão hormonal maior desse paciente, ou seja, se eu identifico áreas aumentadas de gordura, de volume de gordura da cintura para cima, eu consigo intervir
diminuindo, por exemplo, pessoal, níveis hormonais nesse paciente com fitoterápicos, com substâncias que nós podemos prescrever. Então, eu consigo sim prescrever para esse paciente não só a criolipólise, mas substâncias como algumas vitaminas e alguns minerais que vão diminuir a expressão hormonal. Olha que interessante isso. Então, às vezes o paciente quer fazer um tratamento de gordura localizada nas costas, mas eu preciso avaliar o paciente de frente. Eu preciso entender qual o perfil hormonal desse paciente, para que eu possa intervir de forma mais adequada. Então, quando eu falo de hormônio influenciando na estética, eu não consigo desvincular a fisiologia hormonal dos indivíduos, as queixas dele, tá? Eu separei algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo, também pacientes com queixas ou que nos procuram para fazer um trabalho de hipertrofia, ganho de massa magra, potencializar o que o paciente está ganhando lá na musculação, no treino. São pacientes que, se nós não identificarmos o perfil hormonal, nós não conseguimos entender, não conseguimos intervir. Existem perfis, por exemplo, de pacientes que nunca vão conseguir alcançar hipertrofia a volumes maiores. E existem pessoas que têm uma resposta para a hipertrofia muito mais rápida. Isso se dá por níveis hormonais, pela influência que nós conseguimos ter dos hormônios orquestrando o nosso corpo, fazendo com que nós tenhamos acne, melasma, celulite, oleosidade, queda de cabelo, crescimento de pelo em zonas diferentes, envelhecimento da pele, acúmulo de gordura em algumas regiões, não é mesmo? Manchas e por aí vai. E por aí eu passaria aqui um dia falando para vocês que de forma certa nós precisamos de conhecer de fisiologia hormonal para que nós consigamos entregar um resultado melhor para o meu paciente na estética, tá? Eu espero, pessoal, que com essa palestra eu consiga levar uma sementinha a cada um de vocês que separaram esse tempo para me escutar aqui, tá? Gostaria muito de falar para vocês uma tarde inteira, um dia todo, mas realmente a gente não pode. Ter um tempo aqui que inclusive já está esgotando. Para quem não me conhece e quem pegou a palestra aí depois, eu já havia me apresentado, eu sou a Graziele Barros, fisioterapeuta dermatofuncional, atuo como fisioterapeuta dermatofuncional há 17 anos e também recém-formada em biomedicina. Uma apaixonada por hormônios, uma apaixonada por saúde e estética. Faço os meus atendimentos na minha clínica. A minha clínica chama Corpus Clean. Eu tenho 2 unidades. A nossa primeira unidade, que nasceu em Belo Horizonte, na região do Barreiro, e a nossa segunda unidade, que está sitiada em Lafayette, Conselheiro Lafayette. Queria falar para vocês que eu trato disfunções estéticas correlacionando com a saúde principalmente hormonal, tá? Eu faço questão de entender de fisiologia hormonal e para quem quer conhecer, gostaria, né, de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou deixar de forma a ser colocada aqui as identificações das minhas redes sociais. Estou à disposição de cada um de vocês que queiram tirar dúvidas. Infelizmente não posso estar presente ao vivo para tirar essas dúvidas devido a um compromisso prévio, né? Quando a professora Juliana me convidou, eu já tinha esse compromisso que eu não conseguia adiar. Então, podem mandar as dúvidas que eu estarei à disposição. Estou totalmente aberta ao que vocês quiserem saber, tá certo? Vai ser um prazer para mim poder contribuir aí com as dúvidas, tentar ajudar da maneira que eu consiga, tá? Vou deixar o meu contato
E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo a minha palestra. Obrigada mais uma vez, Juliana, toda a equipe Sapienza, e parabéns pela iniciativa desse evento maravilhoso online. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço e até a próxima, pessoal. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.